Meu convidado de hoje é o Guilherme Fonseca, humorista, argumentista e autor. Faz stand-up comedy desde 2006 e tem passado por vários formatos: o palco, a televisão, a escrita e também os podcasts. Participou em programas como o Tabu, Os Donos Disto Tudo e 5 para a Meia-Noite e mais recentemente integra a equipa do Isto é Gozar com quem trabalho. Guilherme, muito obrigada por estares no Ideias a Mais. Era essa, obrigado eu pelo convite e pela oportunidade de vir aqui falar do meu espetáculo e de ideias, porque no fundo é o que eu tenho todos os dias e é disso que eu vivo, portanto está tudo ok. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Não há então ideias a mais. Ideias é sempre bom, até porque quantas mais tens, mais podes compará-las e dizer, não, esta, pera, Escolher, mas não esta é é? péssima, esta é péssima. E na verdade, isto é um bocado como aqueles senhores que vão à procura de ouro nos rios, não é? Ou seja, tu estás horas e horas e horas a coar ideias péssimas para de vez em quando encontrares uma que diz assim: espera aí, esta é muito boa. O rácio de ideias boas por ideias más é muito baixinho. Portanto, eu preciso de ter muitas ideias para eventualmente ter uma que até pode ter algum futuro. E portanto, quanto mais ideias, melhores, pá. Melhor, eu sou a favor de quanto mais ideias, melhor. Gostei muito dessa ideia da pedrinha das pedrinhas no fundo do rio, de coar as É, pedras à à procura do procura de uma ouro, pepita. exatamente. Isso é muito fixe, muito fixe. Olha, o que é que tu tens andado a fazer? Conta lá. Então, tens aí um podcast novo, tens aí uma tour nova, fala-nos um pouco sobre isso. Exatamente, olha, eu continuo a fazer algumas coisas que são estáveis e normais e constantes na minha vida, que é o terapia de casal com a minha mulher, com a Rita, e o Isto é Gozar com quem trabalha, são assim as duas coisas que eu vou fazendo. A terceira que eu vou fazendo e que nunca paro de fazer é stand-up comedy, porque é, acho eu, das coisas que me dá mais prazer de fazer na vida e que eu gosto muito e que há 20 anos que faço, como tu disseste, desde 2006, faz agora 2026, faz 20 anos que eu comecei a fazer. E portanto, sendo que é uma coisa que eu vou fazendo constantemente, fazer stand-up comedy por fazer é uma coisa que até me podia divertir, mas eu quero fazer espetáculos, eu quero montar solos. E resolvi montar um novo solo, este novo solo que estou agora a vender, que é o Amigável, e resolvi fazer uma espécie de podcast a acompanhar o processo de montagem do solo, porque normalmente não há muito esse lado mais nerd da criatividade de stand-up comedy e do que é preciso desde a ideia do momento zero em que tu decides vou fazer um solo até ao ponto em que eu estou neste momento em que estou a 10 dias, quando nós estamos a gravar eu estou a 10 dias de estrear o meu novo solo. E portanto, resolvi criar este podcast chamado Má Ideia, em que acompanho o processo todo, desde a concepção, o teste, a escrita, a marcação das salas, a marcação da fotografia para o cartaz, a decisão do cartaz, o cenário, etc, etc, até estrear o solo. É isso que eu tenho andado a fazer, é este podcast e a preparar este solo que vou estrear. Queres deixar as datas dos teus espetáculos para quem ainda anda um bocadinho mais distraído, ainda não tenha visto? Posso deixar, sim senhor. Normalmente sinto-me sempre a aborrecer as pessoas quando falo datas, Aborrece, mas posso aborrece à dizer, vontade. mas sim, sim, acho que aborrece, mas é por um bom motivo. Então, 8 de maio vou a Almada, 21 de maio vou a Braga e fecho esta primeira volta do solo em Lisboa no dia 2 de junho no Teatro Tivoli em Lisboa. Que Pronto, maravilha. é assim esta a ordem das datas da primeira volta da minha tour. E há uma história que eu gostava de começar aqui por explorar, que é, eu não sei se tu já a contaste muitas vezes, eu vou acreditar que não, mas aqui há uns anos eu convidei-te aí para uma coisa em que tu contaste uma história sobre teres começado a tua carreira de alguma forma em cinema para adultos. E é uma história que eu Exatamente. É gosto sempre um trivia é sempre um engraçado. trivia engraçado. E é uma história que eu gosto particularmente, porque, este podcast é sobre começar por algum lado e fazer coisas e siga e vamos e Claro, claro. tendemos e tiramos os projetos do papel. Portanto, queres falar um bocadinho sobre isso? Porque eu acho essa história particularmente engraçada. Só te ouvi contar uma vez e gostava de repescar, porque também já vai há uns anos. Então era giro Sim, voltar a falar sim, sem disso. problema, eu posso explicar. Eu comecei, eu tirei o curso de guionista, sou licenciado em guionismo para cinema e televisão na Escola Superior de Teatro e Cinema. Ao mesmo tempo que tirei a licenciatura, comecei a fazer stand-up comedy e a tirar cursos de escrita criativa e de humor. Comecei a explorar, porque gostava muito de escrever e gostava, as coisas que eu escrevia fugiam-me sempre para o humor e eu acabei por perceber, ok, então é para escrever comédia, vamos escrever comédia e comecei a explorar escrita criativa e comédia. E quando acabei o curso e fiquei licenciado em guionismo, eu conhecia umas pessoas que tinham uma produtora que faziam vários géneros de trabalhos, faziam documentários de história, faziam alguma ficção e faziam outings de DVDs. Sendo que os DVDs praticamente morreram hoje em dia, mas outing de DVDs era quando tu fazias a formatação toda de um DVD para depois pôs à venda.
fazias os menus, fazias a legendagem, fazias a dobragem, fazias Pois é que os hum, DVDs tinham com tudo o que era aquele, vinham extra. com uma espécie de software integrado, não é? Que tu punhas aquilo no leitor e depois podias escolher as legendas e que partes é que tu Pois, e querias escolhias, ver agora e o making of. Pois é, quero pois é, ver pois os é. extras, agora quero ver um making of, exatamente, era isso mesmo. A outing de DVD é basicamente montar isso tudo dentro de um discozinho, etc. Pronto. Ora, eles faziam outings de DVDs. Fazer esse processo, eles faziam 20% para documentários e ficção e 80% para pornografia. Porque esta produtora tinha Portanto, uma sido. lei de Pareto eh, bastante especial, vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. E então, hum, eles, como maior parte, 80% do que eles faziam era fazer outings de DVDs para uma produtora que eu não sei se ainda existe honestamente, mas que se chamava Hot Gold, que era uma produtora de conteúdos pornográficos em Portugal, fazia alguns canais e aqueles canais pagos que tu pagavas para desbloquear na box que tinham vídeos pornográficos, etc. E portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando eu saí da faculdade e fiz o meu primeiro trabalho profissional como guionista, foi a legendar pornografia, porque fui trabalhar para essa produtora desses meus amigos e tive mais ou menos 6 meses a legendar filmes de inglês para português, de brasileiro para português, que eu nunca percebi muito bem para que é que eles queriam. Mas pronto, Principalmente havia nesse termos em segmento, não é? brasileiro que eu tinha que pôr. Exato, era PTBR para PTPT e pronto, e eu legendei também esses filmes. E o mais engraçado para mim, e que aí é que eu também explorei um bocadinho a minha escrita criativa, foi que eu também legendava filmes em italiano. Ou seja, eu fazia italiano-português. O que é que se passa? Eu não falo italiano, portanto, eu para legendar os filmes, eu ia mais ou menos pelo que eu achava que as pessoas estavam a dizer na cena. Se estavam numa cozinha, eu falava de culinária, se estavam numa oficina, eu falava de Por carros, favor. mas inventava. Eu inventava nas legendas. E eu imagino sempre um senhor italiano que, pronto, que fez, comprou o DVD e queria ver o filme e que por acaso também falava português e que ficava a meio do processo de ver o filme, ficava irritado de estar a ver aquilo tudo mal legendado, mas nunca aconteceu. Mas pronto, eu comecei a fazer isso nessa produtora e depois rapidamente deixei disso e fui trabalhar para o canal Q, comecei a estagiar em programas de televisão de humor, etc. E depois nunca mais parei. Portanto, Trabalho um mais bocadinho sério, um mais sério, bocadinho. mas ligeiramente mais sério, sim. Achas que isso te tornou melhor guionista? Porque deves ter tido imensa imaginação para pôres ali o que quer que seja, ainda que seja um género muito sui generis. Tinhas Sim, sim, efetivamente claro. de Na completar os espaços. verdade, eu acho que fez de mim, sim, na verdade fez de mim melhor guionista, sem dúvida nenhuma, porque é um exercício de escrita criativa e de improviso e de, pá, desenvencilhaste porque não sabes o que é que as pessoas estão a dizer e agora inventa. Mas fez de mim pior legendador e tradutor, porque o meu trabalho de tradução era praticamente criminoso, porque eu não estava a traduzir de italiano para português, estava a traduzir do que eu achava que me Nem apetecia tentavas escrever para então? português. Nem E sequer tentavas portanto, ir pelo assim, sentido do que estava a ser não, dito? não, é pá, imagina o que era eu ter que Pois, traduzir palavra a palavra no Priberama ou uma coisa qualquer de italiano para português claro. e nunca mais, pá, não. E então eu inventava, até porque aquilo era mesmo uma fábrica de produção e está a andar, não é? Tu não podes estar 12 horas a legendar um filme italiano. E pronto, e eu acho que sim, eu acho que como escrita criativa foi um exercício muito divertido, inventar o que é que aquelas pessoas estavam a dizer na cena. Agora, como tradutor, não. Como tradutor, o que eu fiz, eu não sei se não Como foi é um que crime surge mesmo. então essa vontade de fazer stand-up? Tu, entretanto, passas para o canal Q. Eu lembro-me dessa altura com o Não, Não e Não, não sei se foi logo no início, se foi um pouco depois. Eu gostava tanto do Não, Não e Não, eu gostava Foi um tanto do Não, bocado Não e depois, Não, e sim, quando o Não e Não mas foi acabou nessa fiquei tão altura. triste, que eu adorava. Daniel Leitão também, não me lembro do Terceiro Elemento, mas eu gostava imenso de Sim, ver. sim, sim. O Pedro Era o Diogo, Pedro eu Diogo. eu vou ser sempre muito fã do Daniel Leitão com o seu piloto taxista, piloto de avião taxista, que o seu a sério, esse sketch Sim, ficou-me sim, para sim, sempre, se exatamente. houver mais alguém lá aí no mundo, Esse se houver aí sketch mais era alguém muito no mundo, por engraçado. favor, que se acuse, que se lembre desse sketch. Mas isto para dizer o quê? Foste então para o canal Q e foi aí que ficou mais evidente essa relação com o stand-up, para além do guionismo? Por acaso vem de antes, porque eu comecei a fazer stand-up comedy que eu estava na faculdade, com 18 anos. E portanto, na verdade o que aconteceu foi, eu quando estava na faculdade passava muitas horas na mesa de matraquilhos, como a maior parte das pessoas passa, não é? E então conheci lá um indivíduo chamado Jorge Crespo, que entretanto se deixou de fazer comédia
Mas foi ele que me puxou, porque ele dizia assim: pá, tu tens graça, tu não gostavas de experimentar fazer stand-up comedy? Eu vou criar agora um grupo e tu vinhas e fazias 5 minutos ou 10 minutos pelo meio para começar. Tipo, acho que tens jeito e que podia ser uma coisa boa para ti. E eu na altura experimentei, levava coisas que escrevia no blog e nos meus cadernos na altura e experimentava e dizia ao vivo à frente Conheço o das blog do Vaneiro, pessoas. que eu lembro-me. Pá, sim, sim. Pá, eu quando comecei a escrever foi na escola secundária e foi nesse blog o Devaneios. E eu escrevia pá, umas coisas tontas que eventualmente tinham um pendor cómico. E quando comecei a fazer stand-up comedy ia buscar aí a esse blog coisas que tinha escrito. E pronto, e então quando comecei a fazer stand-up comedy com o Jorge Crespo na faculdade, com 18 anos foi aí. Eu comecei a fazer stand-up com 18, comecei a tirar cursos de escrita nessa altura, 18, 19, 20, foi na altura em que eu tirei o curso, foi nesses 3 anos, essa licenciatura, e só depois é que eu fui chamado pela Susana Romana, depois de tirar um curso de escrita criativa nas produções fictícias, de escrita de humor nas produções fictícias, é que a Susana disse, olha, nós vamos por começar um canal de televisão, não queres vir estagiar? E eu, foi aí que eu comecei a escrever para as produções e para o canal de televisão das produções. Portanto, stand-up até vem antes, na verdade, vem da Ok. altura da faculdade. E diz lá, o que é que faz uma boa piada? Observação ou construção? Epá, na verdade, ambas. Eu acho que para fazeres uma boa piada, e agora estou a falar especificamente de stand-up comedy, tens esses dois lados, ou seja, convém que a observação que estás a fazer seja minimamente original e diferente e que toque nas pessoas comicamente de alguma maneira. É aquilo que normalmente nós no humor chamamos um ângulo. Tu tens um ângulo, mesmo que seja uma coisa óbvia que tu já conheces, que tenha um ângulo novo que tu não estás à espera e que eu olho para as coisas de uma maneira que tu nunca pensaste, e depois a construção. Porque se o ângulo for muito engraçado, mas tu construís mal a piada e não a entregares bem, também não interessa muito. Portanto, eu acho que tem que ser sempre um equilíbrio entre as duas coisas. Tem que ser uma observação que te surpreende e que te faz rir e uma construção que ajude à observação e que tenha graça na maneira como tu contas. Porque tu podes ter uma observação muito engraçada e original sobre uma coisa Mas não mundana que toda a consegues gente já entregar. ouviu, mas se não conseguires entregar não é bem uma piada, não é? É só tipo, pronto, olha, é uma observação, olha, curioso. É a diferença entre eu dizer-te uma coisa que tu não estás à espera e tu responderes, olha, curioso, ou tu rires-te e dizeres, olha que boa piada. É exatamente a construção que tu fazes dessa Fazes observação. muitas adaptações às tuas piadas, consoante claro que a mensagem tem sempre que ser adaptada ao canal e a quem a vai ouvir, mas notas que tens cuidados muito especiais relativamente àquilo que vai para a página, àquilo que vai para a televisão, àquilo que vai para um sketch mais curto. Como é que é esse processo para ti normalmente? Não sei o que é que tu queres dizer com cuidados Cuidados especiais especiais, foi mas para péssima forma responder de à tua fazer o wording pergunta, disto. Mas sim, sim, sabes porquê? Porque normalmente quando me entrevistam e falam do humor, quando dizem cuidados especiais. pessoais, cuidados especiais Não, é não, não, para zero, não não, não, ofender. E eu zero. não sei se era por aí que Era tu estavas a era fazer a mesmo no pergunta. sentido Pronto, já. de como é que tu fazes o framing da piada para o tipo de canal em que a estás a pôr, porque imagino que seja muito diferente escreveres um livro Já ou percebi, sim. estares a escrever para um sketch ou até para um Ricardo Araújo Pereira estar a dizer uma piada que Completamente. supostamente é algo que parece ser uma notícia, porque é o formato do Isto é Gozar com quem trabalha. Portanto, como é que fazes essa Exato, sim. adaptação entre diferentes canais? E ainda bem que eu fiz este wording mal, porque assim deu para puxar atrás e fazer uma pergunta mais Não, não, foi interessante. só para perceber, sim, sim. Na verdade, tem sempre a ver com eu escrevo para o meio em que as coisas vão existir, não é? Ou seja, se eu vou escrever um tweet, não é a mesma coisa de eu subir a palco. É completamente diferente. Há coisas que eu vou ganhando de outros formatos para melhorar a minha escrita. Por exemplo, eu acho que os meus anos na rádio me ajudaram muito a condensar a minha escrita e que se tu podes dizer uma coisa com menos palavras, então diz com menos palavras. Ou seja, aprendi muito sobre escrita de comédia e sobre poupares Palavras? caracteres a trabalhar na rádio, exatamente. Mas é completamente diferente. O tipo de texto e de observações que se espera não é igual, ou seja, no meu stand-up eu não vou falar das mesmas coisas que vamos falar no Isto é Gozar com quem trabalha, mas dou-te um exemplo prático só para te explicar. Imagina que há uma coisa que acontece entre mim e a Rita, e que é uma coisa que eu penso, olha, isto tem graça porque as pessoas vão se relacionar e vai haver reconhecimento numa relação. Por exemplo, as pessoas que estão já numa relação vão se relacionar com esta coisa que aconteceu entre marido e mulher e numa relação entre namorado e namorada, etc. Às vezes eu penso, o que é que isto tem mais graça? Tem mais graça se eu discutir com a Rita no podcast e montar isto e isto ficar
contra um adversário no podcast. Tem mais graça se eu desenvolver isto para stand-up comedy e construir isto com punchlines e fizer isto no stand-up. Como é que eu posso montar isto, não é? E então, na verdade, há ideias que eu não sei muito bem para onde é que as vou canalizar e as transformo para aí, e que na verdade até podem dar para as duas coisas, e há outras em que eu estou a escrever para o meio. Portanto, se eu estou a escrever um livro como o Deve Ser Deve, em que estou a falar de negacionistas, eu escrevo especificamente para estar numa página. Se eu estou a escrever para stand-up comedy, eu escrevo para depois ser entregue pela maneira como eu digo e mostro as coisas num espetáculo e num palco. Portanto, é um bocado por aí, ou seja, eu estou sempre a escrever para a maneira como as pessoas vão ter contacto com essa piada. E isso muda, de facto. Um livro, eu escrever uma piada para um livro é completamente diferente de eu escrever uma piada para a dizer em palco. Eh, Portanto, sim, eu estou sempre a escrever para a entrega Portanto, que as estás coisas sempre a vão ver de ter. fora, de certa forma. Estás sempre a ver o teu texto do lado de fora. Sim, Ok, ok, ok. sim, e acontece imensas vezes ter uma ideia ou pensar numa coisa e ficar muito tempo a digeri-la e a mastigá-la na minha cabeça de para onde é que ela vai? Isto é um tweet? Isto é para o podcast? Isto é para stand-up? Isto é para um texto que eu posso escrever eventualmente, sei lá, para um formato qualquer? É uma história só engraçada para contar num podcast e não é bem uma coisa de stand-up? Estou muito tempo a mastigar as coisas para perceber isto vai para onde? Isto é o quê? Estás a ver? Para que é que isto serve? Isso também faz parte do processo de escrever comédia, porque também entrego comédia de maneiras diferentes, percebes? E Há um portanto é isso. formato que tu gostes particularmente, onde te sentes mais tu, onde te sentes mais à vontade para dizeres aquilo que tens para dizer e entregares a piada que queres entregar. Epá, a resposta honesta a essa pergunta, 100% honesta, é stand-up comedy. Eu acho que é a maneira mais criativa, direta e pura de escrever comédia e apresentá-la diretamente às pessoas. Tem pouquíssimos filtros e camadas e é, apesar de ser muito trabalhado e reescrito, é uma coisa que é quase comida biológica. Vai diretamente do agricultor para a tua mão, estás a ver? Uh, a verdade, stand-up comedy é o mais genuíno e puro por causa disso. O resto é muito processo de brainstorming com outras pessoas, de filtrar, de trabalhar, como é que eu entrego, como é que vai, etc. Tem muito mais produção pelo meio. Stand-up comedy eu gosto, tenho um carinho especial por stand-up por causa disso, por causa do processo ser tão genuíno, pá. Na verdade é isso, é genuíno. É. Eu pensei estas coisas em casa e agora estou aqui à frente destes estranhos num bar ou num auditório ou no Tivoli e olhem só o que eu pensei em casa que eu acho que vocês vão rir, que eu tenho aqui para vos dizer. E portanto, como há essa linha direta, eu acho que é capaz de ser aquilo que me diverte mais. Mas na verdade, tanto isto é gozar com quem trabalha, como projetos como o Tabu ou mesmo o podcast do Terapia de Casal, eu faço-os porque me dão gozo e porque eu gosto da maneira como trabalhar as piadas é feito nesses formatos. Portanto, a resposta genuína é stand-up comedy, mas na verdade eu faço estas coisas todas porque gosto de Ok. fazer E todas. há aqui uma coisa que eu gostava que tu desconstruísses, que é uma ideia que eu tenho sobre ti, que agradeço que desconstruas, que é, eu tenho a ideia, Ok. ou não, Ou não. imagina, vamos Imagina que ver, está certa, mas se mas calhar eu não vou tenho um desconstruir. bocado a Sim. sensação de que tu te sentes particularmente bem, humoristicamente falando, a falar daquilo que corre menos bem. E aquela piada desconfortável que ninguém quer fazer, tu estás na fila da frente, já está, não, não, já está, eu faço. Eu vou lá e digo aquilo que ninguém quer dizer, mas não, deixa estar, eu consigo. E tu entregas isso. E eu tenho essa visão particular sobre o teu trabalho. Não sei se concordas ou não. Eu acho que já tivemos a oportunidade de falar sobre isto uma vez já há muitos anos. Mas queria Pois é saber o que é que, possível. o que é que tu pensas disto, porque é realmente algo que eu dou Olha, por mim a pensar de ti constantemente quando vejo o teu trabalho. E pronto, destrói isto, destrói, sim, destrói agora. de facto a comédia tem mais graça quando falamos dos nossos falhanços ou dos nossos piores pensamentos, ou porque a comédia vem de se tu passares num passeio e fores do ponto A ao ponto B e correr tudo bem, e tu chegares ao ponto B como começaste, isso não tem graça, mas tu escorregares na casca da banana no meio do processo, isso tem graça, porque a expectativa que as pessoas têm da tua ida do ponto A ao ponto Linear. B é espera aí, deixa ver o que é que vai acontecer aqui. Isto tem que correr mal, porque isto vai ter graça quando correr mal. As coisas que correm mal no geral, ou quando as expectativas do humorista ou da pessoa que está a contar uma coisa é que vai acontecer X e acontece Y, esse Não linear, puxar de aliás, tu tapete é estavas que a é linear e comédia, a não é? ideia é ser exatamente o contrário, é ser a surpresa. Exatamente. É exatamente, a comédia vem da surpresa de parecia mesmo que esta pessoa ia do ponto A para o ponto B sem acontecer nada e ela escorregou e caiu, e isso é que tem graça. Ahm,
Portanto, a comédia vem sempre das coisas que correm mal. Não necessariamente sempre, obviamente que isto é estas frases vaticinadas assim desta maneira eh, têm sempre regras e têm sempre desconstruções e exceções, mas no geral tem mais graça quando as coisas correm mal. Tipo, quando cais, vais-te rir do que quando não cais. Eu nunca fui um humorista muito provocador ou que fosse dizer aquilo que mais ninguém tinha coragem de dizer. O meu objetivo nunca foi. Não estou a dizer que foi o que tu disseste, mas a minha postura cómica nunca foi propriamente provocar Subversivo. Sim, ou sim, ir sim, sim. contra a norma porque está. Yeah, nunca fui agressivo, eu sempre fui um humorista bastante amigável, daí também ser o nome do meu espetáculo. É verdade que eu exploro coisas que às vezes deixam as pessoas desconfortáveis, mas a minha postura sempre foi bastante simpática, tanto em palco como na maneira como provoco ideias concebidas ou pré-concebidas ou até verdades absolutas. Portanto, eu nunca fui muito provocador. Às vezes vou contra a Mas norma, nesse às sentido, a vezes minha acho que pergunta, tem não no sentido de graça. fazeres Aliás, algo super sim, sim, subversivo ou desconfortável ou humor negro, porque não é sim. tanto a tua cena. Claro, claro, claro. Não, não é muito. Eu acho que é possível olhar para a pessoa e dizer que aquilo é um espetáculo de humor negro. Acho perfeitamente possível. Ou seja, Diria que sim. não é que eu não faça humor negro. É perfeitamente possível olhar para aquilo e dizer então, mas ele fez uma hora de stand-up comedy sobre o pai ter morrido Para e quem não sobre viu, era o processo exatamente todo. sobre É isso, possível exatamente. olhar para aquilo. Voltavas a fazer esse Yeah. espetáculo? Só um Mas, parênteses. É? não, Ok. não, está feito, está Já está gravado, está no gravado no YouTube, as pessoas YouTube. podem Pronto, vê-lo. Não, fica a não, eu dica agora para quem quero. nos estiver a ouvir. Podem ver a pessoa no YouTube. Sim, 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 está no YouTube e as pessoas podem encontrá-lo no YouTube e ver, está no meu canal de YouTube, é só procurar Guilherme Fonseca Pessoa, que é o nome do espetáculo. Eu até falei disto no meu podcast numa ideia. Normalmente a comédia tem mais graça quando tu vais contra a regra e contra a norma. Se está toda a gente a dizer uma coisa, tem mais graça quando o humorista diz o contrário. Está toda a gente a dizer eh, que o rei está muito bem vestido. Eu acho que tem mais graça ser o humorista a dizer não, o rei vai nu. E isso é que é o nosso papel, é questionar e pôr em causa as verdades ou a maneira como as pessoas todas estão a concordar num tema. Ser do contra tem muito mais graça, mesmo que tu não acredites no que tu estás a dizer. Eu até posso concordar com a opinião de toda a gente, mas ser do contra tem mais graça. Porque se a comédia procurar ângulos novos e diferentes sobre as coisas que tu estás sempre a ver, se eu disser comicamente o oposto daquilo que tu acreditas ou que está toda a gente a dizer, isso tem muito mais graça. É transpor essas linhas todas pré-concebidas de conceitos e ideias. E portanto, na verdade, eu também não posso dizer que sou um comediante muito amigável e que vai sempre com a norma e que toda a gente gosta muito, porque o meu A papel como desafiar. humorista também é ir contra essa norma. É desafiar, Que ideia portanto. séria que tu ainda não discutiste em voz alta com humor? Que gostavas de pegar? Há assim alguma? Pois eu não sei. Na verdade, eu não sei se o humor é uma boa maneira de discutir ideias Não sérias, te desconstruir? porque eu acho que o humor é uma. De desconstruir, sem dúvida, mas eu acho que não é através do humor que tu vais chegar a conclusões Certíssimo. sérias. É discutir a sério que tu vais chegar a conclusões sérias. É muito divertido pegar em coisas sérias e desconstruí-las com humor e brincar com elas. O meu processo de luto do meu pai passou exatamente por escrever essas piadas, porque a maneira que eu tenho de lidar com as coisas que acontecem na minha vida é através do humor, porque é assim que eu funciono. Eu disse isto várias vezes e posso dizer aqui mais uma vez: se eu fosse padeiro, eu tinha feito um pão muito bonito em honra do meu pai. Como não sou, sou humorista, fiz piadas, pronto. Mas eu acho que a maneira como eu funciono e eu lido com as coisas que acontecem na minha vida é através dessa desconstrução que vai dar em piadas. É rir-me das coisas e desconstruí-las para as perceber. É partir o brinquedo todo em pecinhas para perceber exatamente como é que ele funciona. Eu faço isso constantemente com o que acontece na minha vida. Portanto, a tua pergunta, que assuntos sérios é que tu ainda não trataste com humor, na verdade, eu vou tratando sempre as coisas que acontecem na minha vida, sejam esses assuntos sérios ou não, seja o luto de um pai, até coisas mais tontas que também falo no meu stand-up. Portanto, eu não tenho outra maneira de tratar as coisas que acontecem na minha vida, sejam elas sérias ou não, a não ser através do humor. Portanto, é um defeito de personalidade, acredito eu, e portanto eu vou continuar a fazer isso a minha vida toda, acho eu. Esta é importante, guardas discussões com a Rita para o podcast? Ou seja, tens irritações Sem dúvida que do nenhuma. dia a dia que tu pensas: "Não, não, não vou trazer isto agora porque isto vai dar jeito para a gravação de mais logo". Fazes isso ativamente? Sem dúvida
Nenhuma, estamos Ok. constantemente a fazer isso. Acontecem coisas e eu pego nas notas do telefone e aponto para depois falar Vou no chatear contigo, podcast. mas não é agora. É mais logo, Eh, quando tiver a gravar. Exatamente, isto vai ser giro, é gravado. Sim, sim, sim. Imensas vezes, até porque às vezes, se nós falarmos antes, estraga um bocadinho a conversa mais genuína e o bate-boca mais genuíno que depois acontece no podcast. E portanto, há coisas que eu, quando acontecem, sei que vai ter graça discuti-las depois no podcast e guardo para falar, sem dúvida nenhuma. Há imensas coisas mesmo Alguma no vez tiveste podcast. assim uma piada que tiveste genuína sensação de que estava muito abaixo daquilo que era esperado e já pela tua cara já estou a ver que sim, e que chegaste lá, Opa, entregaste e várias, foi um sim. espetáculo. Olha, há alguns truques que os humoristas usam porque sabem que vai ajudar a ter uma gargalhada mais fácil. Há alguns truques, por exemplo, dizer palavrões, em algumas situações, em algumas atuações, puxa muito mais depressa uma gargalhada se tu disseres um palavrão, ou falares, por exemplo, de celebridades ou das referências de pessoas que as pessoas conhecem. Às vezes acontece se tu quiseres usar uma punchline que não está propriamente a funcionar, ou queres que uma piada acabe, é mais fácil se falares de uma pessoa que as pessoas conhecem, tipo, há sacos de pancada mais conhecidos, como o Diogo Faro, a Carolina Deslandes, ou a Fanny, a Cristina Ferreira, etc, etc. E portanto, às vezes é meio hack, que é um termo que os humoristas usam para usar para falar de coisas que são fáceis e básicas. É meio hack tu usares palavrões ou usares pessoas conhecidas. E não te vou mentir que quando estou no início do processo de que experimentar um texto ou um ângulo novo ou um beat novo de stand-up, às vezes, por estar mais nervoso com o texto, saem mais palavrões e, portanto, eu estou a dizer palavrões e não quero dizer. Se tudo correr bem, quando tens um palavrão é uma coisa mais cirúrgica, não é uma coisa tão básica só para puxar risos. Celebridades, eu também evito que a punchline seja o nome de uma pessoa, mas não te vou mentir que já aconteceu ocasiões em que as coisas estão a correr mal ou preciso que funcione e vou buscar essas muletas para ajudar quando o texto está mais embrionário e não está a funcionar. Portanto, não te vou mentir, não vou ser aqui falso. E portanto já me aconteceu piadas básicas que eu depois saio de palco e penso, para que é que eu fui buscar aquela porcaria? Era só porque não estava a funcionar, tenho que fazer o meu trabalho melhor e escrever isto melhor. Mas sim, mas já Essa era a várias pergunta vezes. que eu te ia fazer a seguir, é se gostavas mais de ir com o texto mais solto ou com o texto mais estruturado. Pelo que me estás a dizer agora, então nesta fase, estás a ir por um texto mais estruturado e mais limado, quando efetivamente o levas para o público. Isto foi sempre assim? Antes testavas mais e ias testando as salas e ias evoluindo o texto ao longo do tempo e agora estás a fazê-lo de forma diferente, é isso? Pá, na verdade não, porque há humoristas que gostam mais de escrever em palco e vão para palco só com a premissa na cabeça e fazem improviso no palco e vão contando as coisas da cabeça deles e sem escrever previamente. Eu nunca consegui propriamente fazer isso. O que é que eu faço? Tenho várias fases. No início, quando estou a começar a escrever um beat e a testar um beat stand-up, eu escrevo em casa as punchlines e sei como é que era começar e acabar e tenho a estrutura toda do texto, tenho o esqueleto todo com as observações pelo meio, mas vou mais solto no sentido de se a brincar me sair qualquer coisa, se me sair um act out, uma voz, se brincar, se fizer uma mímica, se pelo meio me vier à cabeça coisas que podem construir à volta da piada que eu tenho escrita previamente, eu deixo sair e vou mais solto para o palco nessa altura. Nesta em que eu estou, em que eu já tenho o texto completamente passado, escrito, limado e está tudo até ao pormenor, eu já não dou tanto espaço a isso acontecer. Pode acontecer de improviso, sair-me uma coisa que eu não me lembrei e que até acrescenta a piada, não vou negar que isso aconteça também, mas nesta fase em que o solo já está completamente preparado e limado, isso já não acontece tanto. Mas pronto, há espaço para improviso e há espaço para brincar, porque stand-up é uma coisa que, como acontece ao vivo à frente das pessoas, pá, é sempre muito genuíno, por muito que eu prepare, as coisas estão a acontecer ali, tipo, nenhuma noite é repetível, as coisas são de facto irrepetíveis porque por muito que eu repita o texto, a maneira como eu disse ali e as pessoas o receberam é O única. público é sempre diferente também, não é? A Stand-up tem partida, nunca essa... são as mesmas pessoas. Portanto, Exatamente, as sim. gargalhadas vão ser diferentes. E portanto, yeah, há espaço para improviso, mas nesta fase em que eu já estou com o texto, as coisas já estão O bastante silêncio do fechadas. público ensina mais do que o riso? Que engraçado. Sim e não. Ou seja, essa pergunta é excelente porque é muito engraçado. Quando eu comecei a fazer stand-up comedy, eu achei que se as pessoas não estavam a rir,
eu ficava imediatamente nervoso e acelerava. É um erro muito comum da malta que está a começar a fazer stand-up comedy ou a começar um texto novo e estás a experimentar uma ideia nova. Se as pessoas não estão a rir, tu ficas desconfortável e aceleras porque queres chegar ao próximo riso. E na verdade, com o tempo, tu começas a jogar com os silêncios, com as pausas, começas a criar tensão e começas a brincar também com essas expectativas de parares e fazer só uma cara para as pessoas para ficarem à espera do que tu vais dizer a seguir. E quando começas a gozar com essa para-arranca de silêncios, começas a fazer melhor stand-up comedy, na minha opinião. E portanto, tu aprendes com os risos, sem dúvida nenhuma, porque o que não tem graça não funciona, mas a verdade é que os silêncios e as pausas servem muito para que o teu texto funcione e para fazer de ti melhor comediante. Portanto, é verdade as Portanto, duas entregar coisas. uma punchline quando já criaste um momento de tensão e alguns silêncios e algumas pausas que aproveitaste bem, muitas vezes tens uma gargalhada muito, muito maior do que se simplesmente correres para entregar aquilo que queres entregar. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Há humoristas ótimos que fazem as coisas muito depressa e colam muito os risos uns com os outros e que fazem isso muito bem, como o João Pedro Pereira, o Carlos Contente, o João Dias. Há comediantes excelentes, o João Miguel Costa. Há comediantes excelentes que fazem isso. Às vezes, gosto de saborear os silêncios e as pausas e as mudanças de energia. Eu acho que isso também tem graça. Jogar com as expectativas das pessoas e criar tensão para depois, quando libertas essa tensão, a gargalhada também Há for pouco maior. estávamos a falar precisamente disto, e é um tema que vinha a tocar aqui, que é a entrega da piada ou fazer a piada propriamente dita, não é? A ideia e a execução dela. O que é que achas que é mais difícil, escrever a boa piada ou entregá-la bem? Escrever uma boa piada. Eu acho que é muito mais complicado arranjar, lá está, aquilo que eu estava a dizer, que é o ângulo. Tu conseguires olhar para uma coisa, como por exemplo uma estante, um livro, um copo, e encontrares alguma coisa nova e diferente para dizer sobre isso. Eu acho que isso é que é muito mais difícil do que depois arranjares uma maneira de entregares a piada de forma cómica. Isso depois é só Performance? trabalho de estrutura. Claro. Percebes o que eu quero dizer? É só trabalho de estrutura, é só trabalho de cozeres a piada. Encontrares o ângulo cómico, isso é que é a tal pepita de ouro que estávamos a falar no início. Isso é que é muito mais complicado de encontrar de forma consistente e original. É muito, muito, Portanto, muito stand-up, difícil. ia-te perguntar a seguir, é mais escrita ou mais performance? Dirias então que é mais escrita? No meu caso, e isto é uma discussão que divide humoristas e divide muito o mundo do humor, no meu caso é muito mais escrita. Eu prefiro humoristas que têm ângulos e piadas excelentes, muito bem escritos e muito originais, mas são mais ou menos em palco, do que gajos que são hilariantes em palco e estão a dizer piadas que já toda a gente ouviu, ou a contar anedotas, ou o texto lhes é indiferente. Eu percebo que ser engraçado em palco também ajuda a piada. Eu não estou a dizer, obviamente eu não estou a dizer que tens que estar no extremo, não é? Obviamente quando uma piada, falei disso com a Bumba na Fofinha, por exemplo, no meu episódio na minha conversa com ela para uma ideia que está no YouTube. Obviamente que, por muita graça que a piada tenha e o ângulo seja muito original e que tu escrevas muito bem a punchline, se tu a entregares mal, a piada não vai funcionar. Ou funciona pior. Portanto, a entrega tem sempre importância. Mas eu prefiro sempre uma boa piada mal entregue do que uma piada péssima, muito bem Há entregue. pouco falávamos da tal pepita, de peneirar e todas essas coisas. Tens ideia, assim, mais ou menos, de quanto material escreves para cada minuto que fica no espetáculo teu? Completamente. Consigo dizer-te, até porque neste ano eu fui acompanhando esse processo. Eu posso dizer-te que quando eu escrevo um beat novo, ele tem à volta de 12, 15 minutos, ok? Quando eu vou testar, eu faço 12, 15 minutos para testar um beat novo com ideias e piadas e acabam por ficar 7, 8 minutos. Ou seja, praticamente 50% do que eu escrevo para um beat acaba por ficar limado e fechado no final. Para quem não percebe nada disto como é um beat, é exatamente o quê? É uma parte do espetáculo? O beat é quando tu tens Ok, um tema e era fazes mais ou menos o piadas que eu sobre tinha um pensado. tema. Imagina que eu tinha um texto de stand-up comedy sobre ir a podcast. Pronto. E então eu tenho um beat que é falar em podcast. E depois lá dentro tem, às vezes é por Zoom, outras vezes é ao vivo, e depois sou eu a fazer a entrevista, e depois sou eu a responder às perguntas. E ando ali à volta a fazer piadas e a explorar esse tema. Esse beat é falar em podcasts. Pronto. Quando eu começo a escrever um beat e tenho uma ideia cómica e quero falar de um tema,
eu normalmente escrevo à volta de 15 minutos e acabam por ficar 7, 8. Mas esse rácio de 50% acabar por ficar fechado e bom para um solo é uma coisa mais de agora. De antes era bastante menos. De antes eu escrevia 10 minutos para ficar 3. É uma coisa que eu começo já a perceber de antemão, com a experiência e com a quantidade de vezes que fiz textos novos, começa a perceber o que é que vai funcionar ou não de antemão. Ou seja, já começa a perceber, por isso é que o rácio ou a percentagem de coisas que acaba por ficar vai aumentando, porque eu já escrevo com mais noção de como é que as coisas depois vão ficar Sentes em que já palco. conheces bem o teu público? Não, sou constantemente surpreendido e espero que o meu público continue a aumentar. Eu quero que mais gente descubra a minha comédia e que goste da minha comédia e que pague para me ver ao vivo e que venha descobrir o meu solo. Pode ir ao YouTube ver o meu solo anterior e decidir se quer comprar bilhetes para o novo, mas há tanta gente que ainda não me conhece que eu gostava que essas pessoas também experimentassem perceber se gostam ou não do que eu faço e do que eu digo, e portanto eu não sei o que é o meu público e espero nunca ter noção de são exatamente estas pessoas. Não, não, venham mais, de, tipo, É venham, há sempre sempre bom espaço para para mais. gargalhadas. Achas que o Yeah. público mudou ou foram os humoristas que mudaram? Ambos. Sem dúvida nenhuma, ambos. Eu acho que os humoristas evoluíram muito, porque cada vez têm mais referências e experiência, portanto, cada vez tens mais noção de. Nos 20 anos em que eu faço stand-up comedy, os humoristas evoluíram muito na escrita das piadas, nas referências e na qualidade, sem dúvida nenhuma. Continua a haver muita coisa má, mas tens menos desculpa para ser mau, porque tens muito mais sítios onde ir procurar referências, desde plataformas de streaming, YouTube, comediantes que vêm cá, etc, etc. E o público exatamente igual, já tem mais noção de referências do que é que se faz, do que é que se faz lá fora. As pessoas podem optar entre ver o meu solo no YouTube ou ir ver um comediante estrangeiro na Netflix. Portanto, a minha concorrência também são referências lá de fora. E, portanto, eu acho que o público está muito mais instruído e com muito mais cultura de stand-up, que ganhou o seu espaço, vende bilhetes, enche salas e as pessoas já não acham só que, olha, vem aqui uns gajos contar anedotas. As pessoas já têm noção de nomes de lá de fora, grandes nomes de cá, nomes de que estão cá a começar e que vão ser bons, etc, etc. Já há muito mais cultura dos dois lados e isso melhora não só quem vê como quem E faz. falando um bocadinho dos bastidores, o que é que dirias que é assim a cena que mais te irrita no circuito da comédia? Assim que te está a cabo da paciência. Consigo dizer-te com muito poucas palavras. Irrita-me a maneira como se faz crowd work hoje em dia nos bares de stand-up comedy. Irrita-me profundamente. Porque, por causa das redes sociais, os humoristas começaram a gravar crowd work para pôr nas redes sociais, nos Reels e no TikTok, porque assim não gastam texto. E então falam com as pessoas e aquilo é genuíno na altura, gravam e põem nas redes sociais. Qual é o problema? É que fazer crowdwork não é só fazer 17 ou 18 perguntas seguidas às pessoas até elas dizerem alguma coisa com graça. Pois Isso não porque é crowdwork. vais tendo as E gargalhadas do confunde-se. público daquilo que tu estás a perguntar. Por acaso nunca tinha parado para pensar nisso, não é? Sim, porque um comediante que faz mal crowdwork faz 17 perguntas até na 17ª ter uma gargalhada e grava isso, publica, põe nas redes e correu muito bem o crowdwork. Quando na verdade Ah, isso eu estava a está, acho perceber eu, a cansar as Eu pessoas estava a que vão a perceber de noites outra de forma, ou stand-up. seja, eu estava a ver isto de uma forma muito mais positiva, estava a imaginar um humorista a fazer várias perguntas até que efetivamente o público diz alguma coisa engraçada e pronto, e aí às gargalhadas. Pensei que estava a ser mais à base de uma reação às perguntas do que provavelmente às gargalhadas. Já percebi, basicamente é não gastar texto, ir fazendo perguntas até acontecer alguma coisa engraçada e quando efetivamente acontece algo engraçado, Sim, isso sim sim. vai para as redes sociais. Põe nas redes. Epá, e eu acho genuinamente que as pessoas que estão numa sala a ver comédia, seja num auditório, seja num bar, e eu não estou a dizer que sou contra a comédia ser participativa. Eu também tenho momentos nos meus espetáculos em que falo com o público e as pessoas respondem, etc, etc. Mas o meu ponto é, as pessoas que pagam um bilhete para ver comédia num auditório ou num bar não têm obrigação nenhuma de fazer o texto por ti. Não têm obrigação nenhuma de ter graça por ti e, portanto, é o papel do humorista, independentemente da pergunta que faz e da resposta que recebeu, ter uma piada para dizer a seguir. És tu que tens de ter graça, não é a pessoa. E eu acho que a maneira como o crowdwork é feito hoje em dia nos bares é mal feito. É essa a irritação que eu tenho do universo da comédia e dos bastidores, é a maneira como o crowdwork é, maior parte das vezes, feito em Já bares de pensaste em stand-up falar comedy. sobre Pá, isso? irrita-me profundamente e acho que Já, está... já pensaste em fazer uma O piada sobre quê? isso? Sobre o mau crowdwork, é pá, pois, eu nunca fui por aí, mas Merece. eu acho que merece.
há, há, há vários humoristas no estrangeiro que já gozam com a maneira como o crowdwork é feito nas redes sociais e nos bares. Portanto já há autoconsciência do mundo da comédia do que é um mau crowdwork, felizmente. Mas Há pronto. alguma ideia sobre comédia que tenhas mudado completamente ao longo dos anos? Tu este ano celebras 20 anos de carreira. Já pensaste no peso disto? Porque há pouco estavas a dizer, 2016 passaram 20 anos. Disseste isso assim com alguma leveza, não é? Mas não tem leveza nenhuma, Guilherme, tu festeja-me isto. Sim. Portanto, a minha pergunta é se efetivamente já paraste para pensar nestes 20 anos, o que é que mudaste a nível de ideias daquilo que era a comédia? Sei lá, houve ideias que ficaram pelo caminho, desde o momento em que começaste até agora? Houve coisas que mudaste completamente porque simplesmente a experiência assim tudo isso? Consegues lembrar-te de algumas delas, assim quase como uma espécie de memoir que vai ser, o mote para o teu próximo livro sobre os teus 20 anos de carreira. Ouviram aqui primeiro, hã? Ouviram aqui primeiro. Yeah. Olha, ficas a saber que eu não ligo absolutamente nada antes de Bolas. carreira. É-me completamente indiferente. Pá, não ligo mesmo nada, 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 nada. Tipo, ai meu Deus, 20 anos, tens que celebrar. É pá, não, Chatice. nada. Eu quero é que as pessoas comprem bilhetes para os meus só. Pá, não ligo mesmo nenhuma. Não, não. Eu valorizo a longevidade e há muitas pessoas que eu valorizo o trabalho delas por terem essa longevidade. A longevidade eu acho que é uma coisa complicada e difícil de fazeres sem seres consistentemente bom e portanto os comediantes que duram muitos anos eu valorizo-os, mas anos de carreira é uma coisa que eu não ligo nenhuma. Se são 21, se é 18, se é 33, pá, não ligo nenhuma. Mas para responder à tua pergunta de uma forma bastante prática, há uma coisa que eu não sei se me demorou 20 anos de carreira a descobrir, ou não sei em que ponto é que descobri, mas demorei muito tempo a descobrir, que é, durante bastante tempo, eu confundi ser engraçado com ser bom comediante. No sentido prático do que eu quero dizer é, senti sempre muita pressão, ou achava que tinha que ser, e existia essa pressão de fora, de eu ter que ser muito engraçado quando estava com pessoas, e quando ia a podcasts, e tinha que ser muita gargalhada e muita energia, e tinha que ser o centro das atenções. Há muito essa ideia dos humoristas, e eu demorei algum tempo a perceber que essa pressão não tem que existir, e que é, a maior parte das vezes, autoimposta. Eu não tenho que estar constantemente a ser o engraçadinho para depois ser engraçado em palco. São coisas completamente diferentes. E isso demorei muito tempo a perceber e a tirar essa Quase pressão de mim aquela próprio. aquela questão que até acho que é um tema até recorrente que os humoristas puxam em entrevistas, que é: "Conta lá uma piada, já que és humorista, não é? Anda lá, tem lá a graça para eu me rir um bocado". Achas que Sim, sim, sentias exato. essa aura à tua volta de: "Ó Guilherme, anda lá, conta lá qualquer coisa engraçada, tem lá a graça, para a gente se rir um bocado". Sentias isso? Pá, pois, isso é sempre uma grande tontice quando isso acontece, porque tu não pedes isso a outra profissão nenhuma, não é? És canalizador, então arranja-me lá aqui este cano, arranja lá aqui A mim este já me cano. pediram planos de Mas marketing eu acho que assim, isso em vem. loco, olha, que ias ficar impressionado. Pá, pois, e não reagiste da mesma maneira que eu reajo quando me pedem uma piada? Sim, Ou seja, acho que é completamente. igual, é de género, eu não estou aqui a trabalhar. Mas eu acho que isso, que é irritante de facto para os humoristas, vem exatamente dessa noção de és humorista, então sei lá engraçadinho. E são coisas completamente diferentes. E demorei muito tempo a estar em paz com, epá, eu não tenho que estar sempre com essa pressão, o meu trabalho tem que falar por mim. As pessoas têm que ir ver o meu solo, ou ouvir o meu podcast, ou comprar o meu livro e rir-se com o meu trabalho. O meu trabalho tem que ser engraçado. Quando eu apresento coisas e as pessoas gastam o seu dinheiro para consumir os produtos que eu ponho à venda, isso tem que ter graça. Mas eu não tenho que sofrer essa pressão. Isso está no meu trabalho. E isso demorei Eu muito sei que tempo tu a não ligas perceber. nenhuma a isto, mas imagina que ligavas muito aos teus 20 anos de carreira. O que é que ainda te falta fazer, que ainda não fizeste e que sentes que tem mesmo que ser? Pá, olha, não sei, Isto é um honestamente. sinal. Eu São os meus 20 anos. vou pensando projeto a projeto. Sim, sim, é verdade. Eu vou pensando projeto a projeto e, portanto, eu estou sempre focado. Por exemplo, agora queria fazer esta tour, queria que esta tour fosse maior que a anterior e isso já está a acontecer nas vendas, portanto, já estou contente de estar a crescer. Mas, para te responder à tua pergunta, eu sou formado em guionismo, eu sou guionista de televisão e de cinema. Eu adorava escrever uma comédia para cinema. É uma coisa que eu nunca fiz e que eu tenho muita vontade de experimentar e de escrever porque gosto de cinema, estudei cinema,
sou fã desse formato e, sendo guionista, gostava de ter essa experiência e essa oportunidade de fazer um Vamos lá ver projeto se desse conseguimos género. viralizar esta parte do podcast. Vai que alguém vê isto e te leva para onde tu queres estar. Gostava muito de ver alguma coisa Yeah, a tua no cinema. Portanto, olha, que é o meu desejo para ti que o realizes. Vamos lá. vamos embora, porque Guilherme, não? adorei esta conversa contigo. Foi muito, muito fixe ter-te aqui no Ideias a Mais. Também gostei Sim, muito, obrigado, foi pá, muito gostei muito, divertido. foi muito Sim, divertido. não te fiz muitas perguntas daquelas que toda a gente te pergunta e que tens sempre que responder a mesma coisa e é uma chatice medonha. Ai, que bom. Não, 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 de todo. Fizeste boas perguntas. Começámos com pornografia, acabámos com Olha, por cinema outra vez, acaso, foi foi um lacinho, excelente. não foi? Acho Vimos que aqui foi um uma boa lacinho, não foi? conversa, Foi foi uma boa muito bom. conversa. Foi sim, Estou senhora, foi contente também. excelente. Guilherme, muito obrigada pela tua prestação aqui no Ideias a Mais. Não se esqueçam que podem ir até ao site, escrever comentários, mandar-me um e-mail sobre o que é que vocês acharam deste episódio, dos próximos, quem é que querem ver aqui. E não se esqueçam, podem sempre apoiar este podcast sendo mecenas. Obrigada, Guilherme, por ter estado aqui e até ao próximo episódio. Obrigado e espero que muita gente que ficou com curiosidade da minha comédia, que compre o bilhete e me venha ver ao vivo, porque comédia ao vivo é das melhores experiências que uma pessoa pode ter e eu espero que as pessoas venham e se divirtam. E obrigado pelo De convite. nada, olha, eu já ia comprar o teu bilhete. Agora, depois desta conversa, ainda vou com mais vontade. Portanto, é isso. Agora sim, Agora sim, sim, agora senhora, vai. está feito. Agora é mesmo a sério.